Bom, como a professora já adiantou aí, eu trabalho com Olimpíadas, né? E foi a partir desse trabalho com Olimpíadas que eu vi uma conectividade ou uma relação entre as 3 Olimpíadas que eu trabalho, que elas 3, elas destacam, né, dentre outros conhecimentos, outras habilidades, né, elas destacam o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, né, buscando estimular isso aí nos alunos a partir de exercícios, de desafios, né, que eles apresentam para os alunos lá ao longo das fases que a Olimpíada se expande. E neste contexto, né, e também participando aí da elaboração do currículo de 2018, perdão, da Rede Municipal de Ensino de Teresina, aí lá também eu percebi, né, uma importância que o currículo, não só o currículo, mas que o currículo está aí é alinhado à BNCC, eles destacam lá também, tanto o currículo Teresina, a BNCC, também nos orientamos um pouco no currículo de São Paulo, que foi o primeiro no Brasil a ser elaborado, alinhado à BNCC, e eles destacam o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, né, e despertou mais ainda a minha curiosidade em buscar conhecer mais sobre esse conhecimento, né, que a, que a gente pode aí estar colocando, que o pensamento espacial, tá, ele é um tipo de conhecimento que ele é, na escola, ele é desenvolvido ou estimulado não só pela geografia, né, mas também pela matemática, pela educação física, tá, pela ciência, né, a biologia na educação regular de quinto ao sexto, ao nono ano, é colocada como ciência. Então, a gente tem esse conhecimento aí, esse ramo de conhecimento aí, nestas disciplinas, né, onde a gente pode aí até analisar aí sobre o viés da interdisciplinaridade, né, mas aqui hoje a gente está destacando principalmente a isso na perspectiva da geografia, daí o raciocínio geográfico, tá? Existem umas pesquisas atualmente no Brasil, digo atualmente porque realmente é muito atual, né, a gente estudar mais sobre o pensamento espacial e o raciocínio geográfico como habilidade, não que seja um conhecimento recente, tá, ninguém está inventando coisa nova, isso aqui desde lá, né, a evolução do pensamento geográfico, que a gente pode, se vocês já buscaram, né, estudaram isso nessa perspectiva do pensamento espacial, vocês podem ver que isso aí já vem sendo discutido, né, aprofundado, aí desde os clássicos, tá? Humboldt, né, Hitler, todo esse pessoal aí, Hartshorne, eles já estudavam nessa perspectiva, né, de desenvolver um tipo de pensamento, né, que seria um pensamento sobre o espaço, né, que é o nosso objeto de estudo maior, tá? Então, mas assim, esse estudo vem muito forte atualmente, né, aqui no Brasil, principalmente, com a professora Sônia, né, como é que se diz, professor, me lembrar aqui o nome do professor Duarte, também, que foi orientando a professora Sônia, Juliesa, eu deixei depois umas referências para vocês buscarem, né, na esfera internacional, a gente tem esse estudo encabeçado principalmente pelos Estados Unidos, né, um grupo de professores lá, principalmente o professor Golded, que é da geografia, mas ele também ele tem um grupo de estudo constituído por arquitetos, por matemáticos, por psicólogos, né, que se juntaram para estudar, né, o impacto desse pensamento espacial nos estudantes, né, e como esse pensamento espacial pode ser desenvolvido, né, na perspectiva principalmente de pensar sobre o espaço, não no espaço. Bom, e assim, eu destaquei aqui um objetivo para a gente refletir sobre o pensamento espacial,
e o raciocínio geográfico. E aí a gente começa aqui com uma pergunta, né, que a geografia sempre busca, né, estudar, pesquisar, para poder estar aí dando a sua contribuição, né, entre tantas. E aí a gente destaca aqui o porquê as coisas estão onde estão. Né? É uma questão que nós, geógrafos, né, a geografia em si, ela se especializou de dar essa atenção aos fenômenos e situações geográficas, né, percebendo aí, a partir dessas observações, não uma observação, e para isso uma descrição, né, é superficial, mas utilizando aí como um método, né, onde ela vem para estudar esses fenômenos, essas situações geográficas, tá, no espaço, e buscando compreender essas relações, esses processos, né, as funções, as formas do espaço, para que nós possamos modelar o mundo, né, a nossa realidade, enfim, para que a gente saiba também utilizar o espaço ao nosso favor, né, a gente utiliza todo momento esse conhecimento aí, né, já desde nossas experiências mais simples, né, quando a gente vai engatinhar, quando a gente vai colocar um móvel na casa, quando a gente vai mudar alguma coisa de lugar, quando a gente vai estacionar um carro, de certo modo, nós estamos utilizando ali o pensamento espacial, né? Mas para que essa utilização seja mais consciente, nós precisamos utilizar aí a ciência, neste caso aqui, a geografia, né? Então, a gente busca esta questão. E o pensamento espacial é um pensamento, né, ele constituído, ele como se fosse uma amálgama. Eu criei essa imagenzinha aqui, mas em outras referências eles colocam tipo como se fosse uma corda, né. Eu gostei mais, assim, desse processo, né, dessa forma aí. Então, o pensamento espacial é um tipo de pensamento baseado numa amálgama de 3 elementos, de conceitos espaciais, instrumentos de representação e processo de raciocínio, tá? Não é, a gente separa aqui, né, tá separadinho assim, mas existe uma continuidade, é um processo, né, então, dividimos aqui conceitos espaciais, instrumentos de representação e processo de raciocínio, né, mas para um fim didático, mas na realidade, quando você pensa sobre o espaço, você põe em prática, né, você opera com esses três elementos aí, tá, desse pensamento. Essa definição que eu coloco aí é do Conselho Nacional de Pesquisa estadunidense, né, hoje é uma referência mundial para quem quer pesquisar sobre o pensamento espacial, tá bom? E como a gente está na geografia, né, a gente busca desenvolver dentro desse pensamento espacial esse raciocínio geográfico, né, com a importância de se estudar, né, para se desenvolver esse tipo de raciocínio, porque a gente sabe que existem vários outros raciocínios, né, dentre eles o lógico, por exemplo, né, e aqui quando a gente traz a geografia, né, quando a gente pensa, né, cria nossos processos de raciocínio a partir de conceitos, né, porque aqui a gente defende que você consegue desenvolver o seu pensamento, você consegue desenvolver sua consciência espacial a partir, né, das chaves da geografia, ou do arcabouço epistemológico da geografia, dos conceitos, dos princípios, das categorias geográficas, né? Mas existem as categorias geográficas específicas, né, para que você possa operar, né, o seu raciocínio, né, trazendo essa para a perspectiva da geografia. Então, eu destaquei aqui a Cavalcante, que ela também estuda sobre o pensamento espacial, né, ela também desenvolve seus estudos nessa perspectiva também, né? Então, ela diz assim, ela destaca que quando você busca desenvolver seu raciocínio geográfico, né, é como se você estivesse desenvolvendo uma consciência sobre o espaço, ou espacial, que ela diz que é um tipo de raciocínio geográfico, onde a gente busca formar a nossa consciência
é mais que conhecer e localizar, né? Não é só conhecer, não é só localizar algo no espaço, é analisar, é sentir, é compreender a espacialidade das práticas sociais, tá? Porque existe uma crítica que diz que o pensamento espacial é só você localizar algo, né, ou descrever algo, ou observar algo. Não, é mais do que isso, né? É aquela observação que o Humboldt fez, né? A partir de um método mesmo, né, científico, tá? Empregando ferramentas e processos de raciocínio para se chegar a um objetivo. Bom, é usado para operar o espaço de forma abstrata, né? Então, quando você utiliza o raciocínio geográfico, né, você sai daquele empírico, apesar de que você utiliza, né, da observação, tá, da paisagem, no caso, mas é uma forma, no caso, especificamente do raciocínio geográfico, é você operar com esse espaço de forma abstrata. Lá eu assisti a palestra da professora Mugiani, ela já falou para vocês sobre Vygotsky, né? Eu também, a minha pesquisa, ela também se apoia aí em algumas descobertas do Vygotsky, lá na teoria lá, sociocultural, tá? Então, lá ele diz que a gente consegue formar essa abstração, né, operar com a nossa mente, né, a partir de uma certa idade, que a gente não consegue fazer isso o Vygotsky, né? E a gente não consegue fazer isso nos primeiros anos, por exemplo, do ensino fundamental, a gente só vai conseguir fazer isso aí do sexto ao nono ano. Daí, por isso, eu busquei a teoria dele e venho me fundamentando nela. Cada vez, para mim, faz mais sentido. Bom, e aí, né, nessa operação abstrata, a gente compara as distâncias, rotas, né, quando a gente, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, se eu preciso ir em algum lugar, me deslocar, geralmente hoje nós utilizamos muito o Google Maps, né, mas nós da geografia, principalmente, a gente, lá você bota para iniciar o caminho, e eu acho que a maioria dos geógrafos fazem isso, a gente vê as rotas que pode ir, porque a gente ali analisa, a gente consegue perceber ou analisar direitinho por onde é melhor, embora muitas vezes o Maps dá uma via para a gente ir, né, um caminho lá, e às vezes a gente segue outra rota, porque a gente diz, não, isso aqui é melhor eu ir por aqui, por quê? Porque nós já temos essa habilidade, né, de pensar sobre esse espaço dessa forma, né, então fazer essas projeções gráficas também, né, as representações gráficas, e aí o nosso principal é o mapa, mas não tem só ele, a gente vai ver depois outras formas de representação. E ter a capacidade, né, de tomar decisões através dessas operações. Quando eu penso sobre o espaço, eu consigo, nós geógrafos, né, eu acho que a gente tem mais esse conhecimento, né, porque é o nosso objeto de estudo aí, o espaço, a gente sabe onde melhor é um investimento para comprar uma moradia, né, não só no investimento na questão financeira, mas também questão de trabalho, né, de deslocamento para deixar o filho na escola, para o seu trabalho. Então, eu acredito, né, que nós, geógrafos, a gente tem esse pensamento mais aguçado, né, a gente opera mais esse espaço abstrato, né, de forma mais aguçada do que os demais profissionais. Pode até ser que outros também que estudem o espaço façam isso. Tem uma pesquisa de um estudioso chamado Tal, nos Estados Unidos, que ele busca justamente, e o Goldlund também nos Estados Unidos, né, eles fizeram parte desse relatório, né, dos Estados Unidos, que a gente se baseia muito para estudar o pensamento espacial, e lá uma das pesquisas desses autores é justamente isso, porque os geógrafos pensam diferente dos demais profissionais, mais ou menos assim, né. Bom, e o conceito de espaço a gente já destacou lá, mas eu gostaria de destacar na perspectiva aqui no Brasil, né, nós temos aí o Duarte, mas ele cita esse outro autor, o Neil Smith, mas a partir
dessa definição e também de outros que eu já falei aqui, o Duarte, né, que foi um dos orientandos da professora Sônia, ele também, a tese dele toda é de pensamento espacial, né, e aí ele traz aí esse conceito que eu também achei interessante destacar para vocês. Diz o seguinte, o conceito de espaço, desse pensamento, é o do espaço geométrico, é o euclidiano. Porém, gente, né, a gente diz que a gente não deve confundir com o espaço geográfico. Porém, o espaço geográfico, né, por mais social que ele possa ser, o espaço geográfico ele é manifestadamente físico. Ele tem que ter a base física. Então, não tem como dissociar o espaço geométrico e euclidiano, né, ao ver aí do Neil Smith, né, e do Duarte, citando ele, né, não tem como fazer essa separação. E aí eu trouxe aqui o Milton Santos, que eles também destacam, onde o Milton Santos diz o seguinte: o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. Então, não dá para a gente separar o espaço físico do espaço social, né, segundo o Duarte aí, e aí se apoiando aí na definição de Milton Santos. E aí o pensar sobre o espaço, né, mais uma vez, só para a gente completar aí, para a gente compreender melhor o pensamento espacial, né, quando você pensa sobre o espaço, você pensa em como medi-lo, como calcular as distâncias métricas, né, qual o tempo necessário para que você, num deslocamento de um local para o outro, né, o custo que você vai ter para fazer esse deslocamento, de como se orientar e se localizar, de pensar sobre a natureza dos espaços, os números, né, das dimensões desses espaços, bidimensional, tridimensional, e também, destacando aqui para a geografia, né, a gente pensar sobre o espaço, sobre a localização, mas também sobre as características e as relações entre os lugares distintos, os distintos lugares, como Geisman, que também é um estudioso aí desse pensamento espacial nos Estados Unidos, tá? O Geisman, ele tem a pesquisa dele, principalmente na área da neurociência. Ele, a partir de um rapaz lá que sofreu um acidente, que teve uma parte do cérebro lá destruída num acidente, ele passou a estudar foi chamando a atenção dele, essa questão que o rapaz, ele, mesmo perdendo uma parte do cérebro, ele conseguia fazer algumas operações mentais sobre o espaço. E aí, um dos principais achados da pesquisa dele é que ele diz que o pensamento espacial, ele se forma em regiões diferentes do cérebro, né, e elas vão se conectando, né, a partir aí de conceitos que os indivíduos, os sujeitos podem desenvolver. Basicamente isso. E a base aqui do conhecimento geográfico, é claro que tem outros, viu, gente? Não são apenas esse aqui. Eu destaquei alguns conceitos, algumas categorias e princípios espaciais que nós, ao utilizarmos, né, ou ao desenvolvermos o nosso pensamento espacial, nós temos que desenvolver, né, esses conceitos, ou nos apropriar desses conceitos, né, e operar com essas categorias, né, partindo também de alguns princípios, para que a gente consiga desenvolver o nosso pensamento espacial e o raciocínio geográfico também. E aí eu destaquei alguns deles aqui, juntei aqui alguns conceitos, categorias e princípios que são em comum com esses autores, né, e uns avançam mais do que outros, o Gould, né, o Rui Moreira, Castelar e Paula, e o Berdinazzi e Kemp. Bom, esses autores, né, aqui brasileiro, destaquei o Castelar e o de Paula, faltou ele, de Paula, ele é orientando, doutorando com a professora Castelar. Bom, e aí eles destacam nas suas pesquisas esses conceitos aí fundamentais para que a gente possa desenvolver ou aprofundar o nosso pensamento espacial. Dentre eles, identidade, né, a identidade do espaço, a localização dos lugares, a magnitude, né, dos fenômenos, por exemplo, o tempo,
limite, distância, distribuição, né, arranjos, até a questão de identidade e localização. Tem o Goldlund, ele faz uma hierarquia, né, ele diz que existem os conceitos primitivos, os simples, os complexos e os conceitos científicos, né. Eu não fiz essa diferenciação aqui, tá? Mas existe alguns autores que fazem essa diferenciação, essa hierarquização entre alguns conceitos. Eu tentei colocar, assim, um pouco na ordem do que eles, dessa hierarquia, tá? E onde aí a distribuição, os arranjos, as regiões, os quadros de referência já fazem parte desses conceitos mais organizados, vamos dizer assim, né? A orientação, direção, hierarquias espaciais e dominância. Padrão, agrupamento e dispersão, associação espacial e diminuição da densidade e da distância. São alguns, né, dos conceitos que nós devemos desenvolver para que a gente consiga estar operando com o espaço, sobre o espaço, né. As categorias utilizadas, né, para o pensamento espacial são a paisagem, território, região e lugar. Os princípios, né, são o princípio da localização, da conexão, da extensão, da casualidade, arranjo e ordem, analogia e diferenciação. Eu acho que eu perguntei à professora na época, agora eu esqueci, mas o período que vocês estão mais ou menos, mas eu acho que vocês já passaram, né, ou estão passando por essa disciplina, é uma das disciplinas aí, acho que do primeiro, a evolução do pensamento espacial, é uma das disciplinas aí, acho que do segundo período, terceiro período, né, que a gente estuda mais esses conceitos, essa parte epistemológica, que a gente chama as chaves, né, do pensamento espacial. Então, a gente, para desenvolver o nosso pensamento espacial, aprofundar o pensamento espacial, né, nós precisamos aí estar nos apropriando desses conceitos, né, empregando essas categorias nos nossos processos de análise e os princípios também. Esses princípios, eles são princípios do pensamento espacial, então eles também são utilizados por outras ciências que também estudam, que também buscam desenvolver ou aguçar mais esse pensamento, tá? Não é só da geografia. Nós, na geografia, operamos, aí, né, a gente traz para a geografia, também foram desenvolvidos, aí foi muita contribuição da geografia, mas a gente sabe que a geografia produziu muita coisa e produz muita coisa que são utilizadas por outras ciências, né? Bom, a chave do pensamento espacial, eu trouxe aqui o Rui Moreira, onde ele faz uma relação, né, de alguns, não de todos lá, daqueles conceitos, daqueles princípios e categorias, né, ele destaca aqui algumas, deixa eu voltar bem aqui, o lugar, só para lembrar aqui, gente, paisagem, território, lugar, elas são categorias, né, que são unânimes entre esses pesquisadores, tá? Paisagem, território e região, perdão. Lugar, ele já está sendo inserido aí pela professora Castelar, né? Na pesquisa dela, ela destaca que também o lugar deve ser uma categoria do pensamento espacial. Bom, a chave do pensamento espacial, segundo aqui o Rui Moreira, né, ele faz essa relação, ele diz o seguinte, que tudo na geografia começa, então, com os princípios lógicos. Primeiro, a gente precisa localizar o fenômeno na paisagem. O conjunto dessas relações dá o quadro da distribuição. Vem, então, a distância entre as localizações dentro da distribuição. E como a rede de conexão das distâncias, vem a extensão, que já é o princípio da unidade do espaço, ou do espaço como princípio da unidade. A seguir vem a delimitação dos recortes dentro da extensão, surgindo o território, e por fim, do entrecruzamento desses recortes, surge a escala, e temos o espaço constituído em toda a sua complexidade. Rui Moreira, 2020. Bom, aqui ele faz essa relação, e aí a gente consegue perceber mais claramente que o pensamento espacial não dá para a gente pensar só nos princípios, não dá para a gente pensar só nas categorias. Quando a gente opera, né, sobre o espaço para um determinado fim, um objetivo, nós vamos estar aí utilizando vários conceitos,
várias categorias e vários princípios, né, da geografia ou do espaço em si. Bom, como a gente falou já um pouquinho sobre os conceitos, né, e a gente viu lá que o pensamento espacial é uma amálgama, né, um conjunto aí indissociável, a gente separou aqui, retificando mais uma vez, ou melhor, destacando mais uma vez, a gente separou aqui, mas por um fim didático, né, mas quando a gente opera com esse tipo de pensamento, né, a gente utiliza todos esses elementos simultaneamente, e não dissocia nada. Bom, mas aí a gente falou um pouco sobre os conceitos, né, sobre as categorias, sobre os princípios, e também a gente destaca aqui as representações. As representações que nós utilizamos, as representações gráficas, né, que nós utilizamos no momento que nós estamos operando sobre o espaço, no momento que nós estamos pensando sobre o espaço, tá? Essas representações, elas envolvem um processo, né, de construção e de interpretação desses dados sobre o espaço, ou do espaço, como está aí. Né? Então, nós precisamos dessas representações para formular o nosso pensamento, tá? Essas representações, elas podem ser internas e elas podem ser externas também. Por exemplo, quando eu penso em algum lugar, sair da minha casa, me deslocar, né, para ir a algum destino, embora eu não use muitas vezes o Google Maps, mas eu crio ali na minha cabeça um mapa mental, vamos dizer assim, do percurso que eu vou fazer, ou das paradas que eu vou fazer para mim fazer várias coisas que eu quero ir realizar. Então, esse aí é uma representação interna, mental, né? Esse mapa mental pode ser um exemplo disso, tá? Bom, e os externos, no caso aí os mapas, né, as tabelas, os gráficos, os fluxogramas, as anamorfoses, enfim, todas essas formas, o desenho, né, tudo começa pelo desenho gráfico, né, então também destacar aqui que também pode ser uma forma de representação gráfica, né, utilizada aí no pensamento espacial. Bom, para se fazer essa leitura do mundo, a gente destacou também aqui o que foi definido aí pelo relatório estadunidense, ele diz o seguinte: para fazer a leitura do mundo, além dos conceitos, são fundamentais as representações do espaço, tá? Entendidas como poderosas ferramentas cognitivas que podem ampliar a aprendizagem e o pensamento. E aqui a gente tem vamos se dizer assim, como é que se diz, uma relação onde a representação, ela dialética, vamos dizer assim, né, que as representações gráficas, elas servem, né, para o desenvolvimento desse pensamento, ela aprofunda, ou ela ajuda a desenvolver conceitos, né, categorias, ao mesmo tempo que os conceitos, que as categorias e os princípios também ajudam no desenvolvimento dessas representações gráficas. Então, tem essa dinâmica, tá? Então, são poderosas ferramentas cognitivas, ou seja, da inteligência humana, né, que serve para a gente ampliar aí o nosso aprendizado, o nosso pensamento. Essa leitura das paisagens e dos mapas não é apenas uma técnica, tá? Aqui as representações gráficas, elas são técnicas, tá? Mas elas não exclui aqui também que elas também são uma linguagem, né? Quando a gente diz que mais é utilizada como objetivo de dar ao aluno a condição de ler e escrever. Então, a gente já está inserindo aqui essas representações, né, no mundo, nas representações cartográficas, né, onde a cartografia, ela é muito forte aqui no pensamento espacial, tanto como técnica, né, de representação, como também uma linguagem, né, quando a gente diz ler e escrever, ela já passa a ser um sistema de linguagem, um fenômeno observado, né? Ao se apropriar do tratado da leitura, ele compreende a realidade vivida, né? Então, quando a gente
consegue, né, no processo empírico, mas trazer isso para o abstrato, para a representação, né, porque toda representação gráfica, segundo as minhas leituras, elas são uma abstração do espaço, né, então, quando a gente consegue fazer essa representação, a gente consegue fazer essa leitura e, consequentemente, a interpretação, né, dos conceitos, né, operando com categoria, partindo de princípios, tá? E aí a gente consegue abstrair ali a realidade, tá bom? E aqui a gente coloca eu já fiz algumas leituras, né? Lógico, minha pesquisa, ela é muito recente nesse ramo, nesse campo, né? Mas eu fiz já algumas leituras, e essas leituras, a maior parte delas, os autores destacam o pensamento espacial, né? Ou um raciocínio espacial, como alguns colocam, alguns autores, eles juntam, né, logo, assim, não separam o pensamento espacial e raciocínio geográfico, eles colocam o raciocínio espacial, como uma habilidade, né, que nós conseguimos desenvolvê-la desde cedo, desde quando a gente começa ali a praticamente, vamos dizer assim, engatinhar, a gente já está interagindo ali com o espaço, então a gente começa a desenvolver essas habilidades. Só que essas habilidades, elas passam a ser desenvolvida com mais intensidade, nessa forma mais abstrata, como a gente está defendendo aqui, né, a partir de conceitos, a partir de princípios de uma ciência, né, que no caso aí tem o espaço como seu objeto de estudo, no caso a geografia. Então, eles trazem isso muito como uma habilidade, né. A professora Sônia, ela publicou um artigo agora, acho que foi em julho, se não me engano, 2020, né, onde ela propõe o pensamento espacial e o raciocínio geográfico como um conteúdo procedimental, né, no currículo da educação básica, falando aqui na educação básica, tá, gente? Ela traz nessa perspectiva, né, mas eu trouxe essa perspectiva aqui de habilidade mesmo, só para, a título de informação, quem quiser se aprofundar mais aí nessa questão, também vê aí essa perspectiva da professora Sônia, né? Bom, então, quando você desenvolve esse pensamento espacial, você também está desenvolvendo, né, estas habilidades, segundo os autores, como eu destaquei lá, principalmente o Gould, né, e o Geisler. Eles dizem que essas influências, ou melhor, essas habilidades, elas são aqui nesse primeiro balãozinho que eu destaquei aqui, que são mais dos dois, né, você desenvolve a influência espacial, você desenvolve a regionalização, ou você aprende a regionalizar, né, classificando aí, né, fazendo essa classificação, no caso da influência espacial, as influências de certas coisas, né, sobre outras coisas, né, lembrando aqui o Milton Santos, né, então, a influência, por exemplo, que os shopping centers, né, têm para os agentes imobiliários, por exemplo, né, poderia ser assim, então, é uma habilidade que nós, que estudamos o pensamento espacial, ou os nossos alunos que são direcionados para desenvolver esse pensamento espacial a partir de toda aquela questão epistemológica da geografia, eles conseguem, né, desenvolver essa habilidade de regionalizar, né, como eu disse já, classificar, agrupar aqui determinadas características de lugares, né, a transição aqui espacial, a hierarquia espacial também é uma habilidade, né, que nós conseguimos desenvolver, né, a partir desse pensamento espacial. Exemplo assim, a hierarquia, por exemplo, nós pensarmos nos lugares, né, na nossa casa, inserida no nosso bairro, inserida na nossa cidade,
inserida no nosso estado, na unidade federativa, inserida no Brasil, enfim, né? É essa habilidade aí. A analogia da gente estar comparando, né? Lugares, no espaço, lugares diferentes, mas com semelhanças, enfim. Padrões, a gente conseguir identificar padrões espaciais, associações espaciais, a gente conseguir fazer isso, né? Muitas vezes a gente tem muitas pessoas, mas principalmente geógrafos, né? A gente consegue perceber muitas vezes, né? E compreender, melhor dizendo, nem perceber, mas compreender por que que uma determinada fábrica, um frigorífico, ele se instala próximo a uma criação, né, de porcos, enfim, de animais ali para o abate. Por que que a criação de animais ali, ela se instala próximo ali à área de produção, né, do principal alimento ali desses animais. Então, a gente fazer essas associações, né, então, o pensamento espacial, ele é isso, a gente desenvolver essas habilidades. E aqui eu destaquei mais algumas outras habilidades, né, que é a identificar, né, talvez a habilidade primeira da geografia, né, alguns autores trazem isso, a habilidade primeira da geografia é a gente identificar, né, identificar as coisas nos lugares, identificar os lugares, né, localizar, a gente fazer essa localização, observar, fazer diferenciar, comparar, analisar, contar, nomear, resumir, concluir, criar hipóteses de forma efetiva, que são mais, tem muito do pensamento aqui dos geógrafos, né, que buscam estudar aqui no Brasil, esse balãozinho que eu destaquei, tá? A professora Sônia vai estar bem presente aí nessas habilidades aqui, eu busquei muitos trabalhos dela para destacar aqui essas habilidades, né, do pensamento espacial, segundo essa altura. Então, a habilidade ou processos de raciocínios espaciais, né, são, né, para os processos, fenômenos e eventos no espaço, e não para o espaço em si. Então, a gente desenvolve essa habilidade não pensando no espaço em si, mas em todos os processos, nos fenômenos, né, sociais, naturais, com interferência ali na sociedade, nos eventos, né, deste espaço. Importaria não, nessa perspectiva, importaria não o intervalo entre as coisas, né, mas a reunião de elementos constitutivos das relações. A gente fala muito nessa questão do pensamento espacial, a gente estudar as relações entre as coisas nesse espaço, configurando aí, no caso, o espaço geográfico. Então, mais uma vez, frisando a questão de que não dá para a gente separar o espaço físico, né, do espaço geográfico. E aí eu gostaria de praticar com vocês aí um pouco do que a gente viu aqui. Eu sei que é muito pouco, tá, gente? Não tem como. É tanta coisa que tem, mas às vezes a gente fica pensando em aprofundar muito e às vezes não dá tempo de concluir, né? Então, fica muito, às vezes, complicado a gente colocar muita coisa, não dá tempo da gente discutir. E aí eu deixei um tempinho para a gente fazer essa discussão aqui, a gente fazer uma prática mesmo, para a gente testar aí o nosso conhecimento, aguçar um pouco o nosso pensamento espacial. É a Mafalda que sempre gosta de estar questionando, de estar fazendo essas coisas aí, eu destaquei ela aqui, para ajudar a gente. Professora, tem como você liberar o microfone dos meninos? Fica liberado, basta eles ligarem. Quem quiser falar, basta ligar o microfone. Então, estão com o telefone liberado aí, eu estou muito sozinha aqui nessa sala. Eu queria muito, assim, a participação de vocês. Eu trouxe umas imagens para a gente pensar um pouco sobre elas, pensar um pouco sobre os processos, sobre as formas, sobre as relações espaciais que estão inseridas, né, que estão sendo demonstradas nessas imagens, né, para que também a gente possa
Vocês são futuros professores, né, pesquisadores também, geógrafos, então, para que a gente possa, quando a gente já está desenvolvendo aí como é que se diz? Essa reflexão, né, do que usar quando for na sua prática docente, que você for desenvolver, que tipo de imagem utilizar, qual a intencionalidade dessas imagens. Como eu disse para vocês, a minha pesquisa, ela está alinhada à pesquisa do Vygotsky, né, e uma das questões que ele coloca lá, que para que a gente consiga desenvolver a nossa consciência, e no caso aqui a consciência espacial, né, geográfica, enfim, nós precisamos aí de estímulos, né, nós precisamos de estímulos, nós precisamos de um ambiente externo que nos dê essa possibilidade de desenvolver a nossa inteligência, enfim, de modo geral, o nosso cognitivo, né, e nós, como professores, a gente tem que estar buscando aí, né, de forma consciente, né, esses estímulos. E um desses estímulos, no meu ver, seria, né, esse levantamento de problemas, esse levantamento de desafios para os alunos, né, esse ambiente social, colaborativo, né, mas também, né, nós formularmos aí questões, né, como nós na geografia utilizamos muitas representações gráficas, né, estar utilizando essas representações diversas, né, no caso aí, para estar estimulando esse pensamento espacial, esse raciocínio geográfico. É lógico que no momento que você vai desenvolver, que você vai planejar a sua aula lá, né, sobre determinado conteúdo, você não precisa necessariamente, né, estar definindo o conceito ali para o aluno. A definição é importante, né, mas não é o único caminho, talvez nem o melhor caminho para você seguir, né, mas você ajudar ali o aluno a desenvolver aquele conceito, né, a partir dos objetos, né, a partir vamos dizer assim, das coisas que vocês podem estar utilizando, né, para fazer essa relação de conceito, né, e objetos, ou coisas, né, e aí talvez, uma ponte para isso poderia ser, no caso aqui, a gente fazer essa utilização de representações gráficas, utilização de imagens, enfim, né, de poemas, tem uma variedade aí de recursos, né, que nós podemos estar utilizando para desenvolver esse pensamento espacial. Outra coisa, só para destacar, quando a gente fala nos princípios, né, nas categorias, não necessariamente no meu processo lá de aprendizado, de ensino-aprendizado que eu estou desenvolvendo lá com os meus alunos, eu não preciso estar também numerando, olha, nós vamos desenvolver aqui o princípio da localização, da identidade, da observação. Não, né, isso aí é para nós, professores, estarmos aí cientes, né, conscientes de onde nós vamos partir, né, para desenvolver determinado conhecimento, ou debater sobre determinado conteúdo, né, a gente quer desenvolver aquelas habilidades no aluno ali, no caso, o pensamento espacial, ou o raciocínio geográfico, mas, né, a gente não precisa estar dizendo que princípio nós vamos trabalhar, que categoria nós vamos trabalhar. Em determinado momento você até pode destacar isso aí, né, mas, enfim, não é o foco, né, do processo. E aí eu vou apresentando umas imagens para vocês aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem, né, porque o legal é esse, nesse momento aqui, a gente fazer essa interação. Lembrando que um dia vocês vão ser professores, um dia vocês vão estar ministrando, quem sabe, essas aulas nessa forma remota. Acredito que esse quadro aí não vai pendurar por muito tempo, porque a gente já tem aí uma perspectiva muito boa com a vacina, mas, enfim, talvez hoje é uma tendência, né, já esse ensino híbrido aí,
A gente já tem aí curso superior à distância, já falaram até em colocar aí doutorado e mestrado aí, acho que mestrado já tem, né, mas doutorado à distância, não acredito muito como é que vai acontecer um negócio desse, mas enfim, nós professores, nós precisamos, né, estar preparados para esse tipo aí de realidade que possa vir, né, acontecer. E aí, nesse sentido que eu peço a colaboração de vocês, tá? Pensando que um dia vocês vão ser professores e que vocês vão estar querendo a participação dos alunos de vocês, né? E que a gente sabe que quando não há interação, né? O processo, ele não acontece na sua forma efetiva, né? Uma exposição onde não há interação, ela fica basicamente, como eu estou dizendo aqui, uma exposição, e não, né, esse processo dialético, né, de quem ensina aprende, quem aprende ensina, enfim. Eu trouxe essa imagem aqui, todas as imagens que eu coloquei aqui, eu não coloquei título, eu não coloquei legenda, né, não coloquei autor, fonte, enfim, justamente, né, para que isso não interfira no nosso processo aqui de discussão, tá? Então, a imagem, ela está bem crua, do jeito mais simples que eu pude trazer para vocês, eu coloquei aqui para não interferir aqui na nossa discussão. Esse tipo, gente, de prática que eu estou trazendo para vocês aqui, o Tal, que é acho que eu citei já ele aqui para vocês, que é um pesquisador norte-americano, ele fez essa pesquisa aqui com estudantes, né, e aí ele fez lá a constatação dele, que eu não vou falar agora, senão pode perder o sentido aqui para nós, né, ou interferir. Bom, aqui eu gostaria que vocês olhassem essa imagem, analisassem essas imagens, eu botei várias imagens, né, aleatórias, eu peguei e fui pegando aleatório, tá, gente? E aí vocês observassem essas imagens, analisassem essas imagens, e pensem, né, e aí abram o microfone e falem para mim, para os demais alunos que estão aqui, né, que tipo de conceito que você, como professor, né, poderia trabalhar, né, a partir dessa imagem com os seus alunos. Que tipo de conceito, que princípio, né, espacial, no caso que eu estou falando aqui, né, conceitos espaciais, que princípios espaciais e que categoria geográfica poderia ser utilizada para ajudar aqui a desenvolver algum conteúdo, ou habilidade nos seus alunos, enfim, o que você estivesse trabalhando, né? Lembrando, gente, eu não destaquei, tá, o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, além, né, dos conceitos, das formas de representação, e também de um processo de raciocínio. É claro que o pensamento, também nós precisamos trabalhar com conteúdos, né? Nós, na educação básica, a gente tem uma grade curricular ali de conteúdos, né, para desenvolver com os nossos alunos, para discutir com os nossos alunos durante aquele ano letivo, né? E é através desses conteúdos, das discussões teóricas, né, que nós vamos aí desenvolvendo essas habilidades, né, cognitivas ou sociais, né, eu estou falando hoje, gente, como eu disse para vocês, eu sigo aqui, me alinho à teoria do Vygotsky, então, a gente destaca principalmente o desenvolvimento cognitivo, mas não necessariamente a nossa função, né, como educadores, é só essa, né, tem a questão do social, né, dos valores, saberes, mas hoje a gente destaca aqui a questão mesmo da evolução aqui, ou desenvolvimento cognitivo, né, da inteligência. Então, pensando nessa perspectiva do desenvolvimento, né, cognitivo, e aí também a gente destaca, eu queria que vocês destacassem o conteúdo que seria utilizado, né, ou o conteúdo que vocês poderiam estar debatendo a partir dessa imagem aí, que conceito, né, que categoria da geografia, que princípios espaciais nós poderíamos estar
utilizando para desenvolver aí a nossa aula a partir desta imagem. E aí agora eu queria que vocês, né, se sentissem muito à vontade para falar, analisar a imagem aí, já deu tempo de analisar, e aí socializem com a gente aqui, né, quais são, ou quais seriam esses elementos que você poderia trabalhar. Alguém identifica essa imagem aí, de onde seria? Eu tô sozinha. Quem me salva? Ao que parece, é uma região de construções ou ou uma região de contenção de uma destruição que ocorreu. Uhum. E tá, partindo disso aí, que conteúdo você poderia desenvolver ou trabalhar? Voltando para a geologia, sobre as camadas da Terra, tipo de falhas que podem. Aí você pode falar também de a diferença entre falha e dobra. Muito bem. E que categoria da geografia você iria, iria empregar para explicar esse conteúdo? Você poderia voltar naquele slide de apresenta que eu não anotei eles todos. E seria melhor para eu. Ah, entendi. Aqui, né? Aqui? Uhum. As categorias, né? Pode ser, você pode dizer, ou os princípios, começar pelos princípios, categorias, conceitos. Eu falei categoria, mas pode ser qualquer um. Você pode destacar os três que você conseguir identificar aí. Bom, paisagem é um. Lugar eu acho, levando um pouco pro lado humano, eu acho um pouco vago, porque eu não sei onde é exatamente, então é algo muito específico do aluno, eu acho. Mas eu acho o tempo é que pode ser utilizado, levando já para o tempo geológico. Uhum. Deixa eu ver. Agrupamento e dispersão, se você levar para um lado que isso pode ser uma região onde pode ocorrer mudanças de pessoas, um tráfego de pessoas, pode ser necessário porque estão se construindo algo que viabilize a rapidez das pessoas, talvez. Sim. Magnitude dos acontecimentos geológicos e tectônicos que ocorreram nessa área. Uhum. Eu acho que padrão também, o padrão que acontece isso. A gente pode analisar os padrões que acontecem essa atividade, que eu não sei qual é, se ocorreu, se foi um falhamento. Certo. E princípio? Acho que a gente já tem uma quantidade boa de conceitos. Você escolhe algum? Eu não estava olhando mais para os dois anteriores, mas em princípios, uma causalidade, a ocorrência esse fenômeno, seja nesse local próprio ou em determinados locais, Uhum. conexão Bem. que há entre eles, entre esses, geralmente onde há, Uhum. de diferenciação também para analisar como esse fenômeno se comporta em cada região, a especificidade que tem. Certo, muito bem, verdade. Ok. Mais alguém quer falar daquela imagem específica? Ou então a gente passa para outra, se todo mundo, se ninguém quiser mais falar sobre ela. Mas tá legal, é isso mesmo, né? Nesta outra imagem aqui, alguém quer falar? Observando aí, eu faço uma observação, eu posso voltar lá, né? Lá naquela tabelinha lá, aquele quadro lá, com os princípios, categorias
e os conceitos. Alguém quer falar dessa imagem? Não? Acho que. Bom dia. Bom dia. Acho que nessa imagem a gente pode falar tanto do espaço urbano, né? Principalmente, como está aí demonstrado, como os conceitos populacionais que o envolvem. Sim. Mais alguma coisa? Não, né? Volta lá no quadro de para ele. Voltar. Ui, aqui. É que eu tava dando uma pescada aqui nas minhas anotações para, enfim, não embananar tudo. Mas a gente pode ver as categorias também de paisagem, porque é uma análise de paisagem, Sim. essa, essa metodologia, enfim, envolvendo as fotografias. A gente também tem os princípios de analogia e diferenciação. A gente tem a parte da conexão, né, ali podendo analisar com outras imagens nessa parte de diferenciação. A gente tem um conceito, também pode voltar ao conceito de lugar, presente ali mais a parte da população como no lugar, né, entre aspas, um lugar de consumo ou um não lugar. Deixa eu ver o que mais aqui. Hierarquias espaciais, a dominância, os padrões ali presentes. Enfim, Enfim, isso aí, né? essa visão. A gente Muito pode bem. falar a parte de identidade também, como o espaço urbano ali está presente, a localização. Também, voltando ao espaço urbano, a gente pode estar fazendo essa comparação com a magnitude do tempo aí, né? O tempo, na verdade, comparado aos tempos anteriores, ao passado histórico, com a evolução ali do espaço urbano. E aí eu vejo essa imagem muito voltada a essa parte do espaço urbano, e espaço urbano em geral. Uhum. Muito bem. E o conteúdo? Dá para destacar algum conteúdo? O conteúdo dá para destacar os conceitos populacionais, a demografia. Como estou colocando, a galera está muito presente aqui no chat, estão falando sobre a geografia urbana, o comércio e o consumo. O Gustavo botou geografia urbana, outros colegas estão colocando também aqui. Está aparecendo com o centro de Teresina. Muito, Aí estão bem mais ativos aqui no chat. Aí eu estou também dando a fala aqui pro pessoal. muito bem, obrigada. Ô, gente, eu fico com medo de botar aqui esse negócio aqui, ficar dando microfone, eu não ajeitei antes. Bom, nessa outra, essa imagem aqui já foi uma imagem totalmente diferente, como eu disse para vocês, foi bem aleatório, mas ao mesmo tempo intencional, assim, que botando, né, para trás. E isso eu quero participar. Muito bem, olha aí. Não, eu gostei da dinâmica, achei interessante. Bom, aqui a gente pode trabalhar com o conceito tanto de território como de região, principalmente com o movimento de novos rearranjos do território, né, do agrupamento de vários territórios. Sim. A gente diz respeito a uma nova conjuntura de novos rearranjos, né? Tanto envolve uma nova dinâmica tanto de várias indústrias de máquina, como a de insumos, de laboratórios, que desenvolve um certo domínio tecnológico empregado em uma técnica de commodities, né? Porque Sim. esse é um ramo bastante crescente no país, é um dos carros-chefes do país e está modificando o próprio conceito de cidade, envolvendo um pouco da relação entre cidade e campo, principalmente entre as pequenas e as grandes cidades, ou entre as pequenas e as cidades de porte médio. Tem uma autora, Denise de Elias, que ela chama algumas cidades que trabalham que desenvolvem majoritariamente esse tipo de atividade como cidades do agronegócio. Aí essa cidade, ela trabalha a gente pode trabalhar a partir do conceito de distribuição espacial, a gente pode trabalhar com o conceito
de rearranjo, novos rearranjos territorial, o próprio conceito de região, envolvendo novos aspectos de reestruturação espacial, entre outros. Muito bem. Alguém mais quer falar sobre essa imagem? Eu posso passar para a próxima? Acho que eu posso passar, né? Já ficamos contemplados aí. Mas se alguém quiser, pode falar e eu volto. E não botar no chat aí. Com essa imagem, acredito que a gente pode trabalhar todas as categorias, né? Tanto a paisagem, quanto a região, lugar, né? Território. E dá para abordar bem essas categorias com a imagem, eu acredito que sim. Tá. Aí a gente só tem que, quando a gente estiver fazendo na nossa prática, né, infelizmente fica complicado a gente trabalhar todas as categorias, mas não dizendo que você não pode, não existe essa receita assim, mas enfim, a gente tem aquele cuidado no momento que a gente vai elaborar lá os nossos objetivos da nossa aula, que a gente quer que o aluno aprenda, né, aí a gente acaba selecionando algumas, não tem como, né? Porque não dá, a gente não consegue abarcar tudo, né? De acordo com o que foi estudado, Mas, em relação à categoria que foi estudada em si, mas isso. Independente de qual for, poderíamos usar essa imagem, né? Mas a imagem ela pode ser utilizada em qualquer momento ali do processo, né? Muito bem, entendi. Dá para ser empregado, né, operado em qualquer uma delas. Isso, dá sim. Eu trouxe uma outra imagem aqui. Que pena que eu deixei o nome bem ali, ó. Era para ter tirado esse nome, mas enfim, vocês iam conseguir identificar. Alguém quer falar sobre que categorias, que princípios e que conceitos a gente pode estar desenvolvendo com os nossos alunos a partir dessa imagem? Primeira coisa, quem identificou aí? Acho que identificaram, né? Ninguém? Nossa, eu pensei que quando eu fosse botar essa imagem, todo mundo ia dizer assim, eu quero falar, eu quero falar. É o Westeros. É o mapa de onde? Game of Thrones. Eu já ia falar que é Game of Thrones. Game of Thrones, né? Não podia deixar de citar, eu sou apaixonada por essa série. Alguém quer falar sobre, analisar aí que aspectos aí do pensamento espacial a gente poderia estar empregando aí para desenvolver essa habilidade? Acredito que também pode ser abordada em questão da região, né? Que cada área específica, né, tem um critério, né? Além do território. Então, o território, muito bem, a região, classificação, muito bem. O que mais? Lugar pode ser uma boa, porque levando na questão da série, ou as castas, mais ou menos assim, elas são muito identificadas com o seu lugar, muito específicas, tendo uma certa paixão pelo seu lugar, se identificando com o lugar e dando raízes à região. Uhum. E A gente também pode observar a questão da localização do território, né? De cada reino, né? Se levar em consideração bem, a questão história de Game of da Thrones, né? localização, Tem um né? território, né? Tem uns territórios demarcados aí. Então, a gente pode também trabalhar a questão de território em relação ao que a gente está vendo na imagem. Sim. Na minha opinião. Não, com certeza. Com certeza. Acho que o território aí seria a categoria mais, né, mais interessante para a gente trabalhar, mas daria para trabalhar as demais. E algum princípio? Algum conceito? Vocês querem que eu volte lá na... Você dá uma pescadinha até aí. Que conceito, que princípio a gente poderia estar trabalhando juntamente aí com o território, lugar que vocês citaram, região? Acho Eu que acho que pode acrescentar, Desterro, a questão de limites, fronteiras, né, dentro desses conceitos espaciais também, que está bem atrelado, bem incorporado à categoria de território. Isso mesmo. E região também, de certa forma. Yoshua, você está por aqui, né? Estou lhe prestigiando, minha amiga. Muito obrigada. Nada. E aí, gente, o que mais que daria para trabalhar?
E princípios? Dá para destacar algum princípio? Localização. Localização, princípio, o princípio primeiro da geografia, talvez, né? Identidade, muito bem. Só localização? Eu posso passar para outra imagem, né? Se alguém quiser falar, vocês falam, mas pode voltar. E essa imagem aqui? Paisagem. Tem nem como, né? Muito bem. Junto com a categoria de paisagem, que princípios e conceitos espaciais poderiam ser empregados aí? Vou destacar aqui. Eu acho que pode também estar associada à categoria de lugar e identidade também. Eu vi uma casinha lá que a gente pode estar associando isso também. Sim, sim. Identidade. Alguém mais? Não teve muito, né? E esta imagem aqui? Para vocês observarem aí esses pontos. Como vocês trabalhariam essa imagem com os alunos? Vocês partiriam de que vocês também podem destacar algum conteúdo, tá? Como eu disse para vocês, o foco hoje mesmo foi falar dos elementos principais aí do raciocínio geográfico, mas não tem como dissociar o conteúdo, né? Que a grade curricular, nós estamos aqui em curso de licenciatura, não tem como, né, não falar dos conteúdos em si. Lembrando que o conteúdo é sempre um meio, mas enfim, né, ele é importante no processo. Muito. Gustavo, você pode falar porque a professora Estela não está vendo o chat. Pois é, gente, eu vou ligar meu chat aqui. Mas pode ir falando aí, Gustavo, por favor. Eu pensei que estava vendo aqui, eu tô jogando aqui a resposta aqui. Mas eu vou olhar. Não. Não, quando a gente vê essa interligação entre os continentes, entre os países, a gente lembra um pouco do processo de globalização, o meio técnico informacional, a interação entre os países, a rede de conectividade entre as tecnologias, entre os ramos científicos. A gente pode, dentro dos conceitos, a gente pode trabalhar o conceito mesmo de espaço geográfico. A gente pode trabalhar o conceito de território, a gente pode trabalhar o conceito do lugar e o global, né? A interação entre elas. Mas aí você falou de... eu não consigo, o meu tá desligado aqui, tá ligado. Vou desligar, não consigo. Só se eu parasse aqui, fosse antes, depois agora não vou botar, não fico aperreado quando esse negócio fica dando essa microfonia. Tá, você destacou aí, Gustavo, o conteúdo, né? Tá bom. Mas, junto a esse conteúdo, que categoria você poderia estar operacionalizando? O conteúdo a gente poderia estar trabalhando com... Não, o conteúdo você destacou, né? A categoria, a gente pode trabalhar todas, porque como o conteúdo ele pode estar relacionado com globalização e com a questão do meio científico, meio técnico científico informacional, o território ele vai se modificar a partir do global, a região ela vai se consolidar e vai transformar novas regiões também do território a partir do global, né? As relações de lugar elas vão interagir de uma ordem local, né? Tendo em vista a sua identidade, a sua especificidade, homogeneidade, aí, e elas vão partir de um princípio global também, porque a ordem global ela vai se inserir dentro, ela vai dar um novo significado para aquele lugar, porque os lugares agora eles não são isolados, então ele tem uma certa uma conexão com o que é de fora, né, com as ordens globais que vêm de fora. Da mesma forma a região, da mesma forma
a gente observa a paisagem, o meio urbano, né? Tanto lugares mais isolados como não, a gente vê uma certa dinâmica entre os processos que envolvem o meio técnico informacional, tanto dentro da globalização como não. Desenvolvendo a analogia, né, bem interessante aí nesse conteúdo que você destacou da globalização, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui uma outra imagem. E esta aqui. Ainda não tinham colocado nenhuma dessa, mas ainda bem que veio. E esta, olhando para esta pintura aí, o que que a gente pode, né, trabalhar, né, utilizar aí esse tipo de recurso, né, esse tipo de linguagem, vamos dizer assim. E aí, o que a gente poderia destacar aí? Que conteúdo, ou melhor, conteúdo, que categoria, né, que princípio, que conceitos espaciais poderiam ser empregados para a gente fazer a discussão do conteúdo. Poderia ser principalmente nos conteúdos de espaço rural, né? Evidência da imagem. E também voltados às categorias de paisagem e também de lugar, já que aí demonstra um pouco mais aquele aconchego do campo em Do dia a relação dia, né? às outras imagens. Uhum, muito bem. Tem algum princípio, algum conceito em si? Vou voltar lá para você ver, se você quiser. Os princípios de localização também Sim. ser encontrado, né? E a gente comparando, né? Quando a gente bota para comparar com outras imagens, ali a analogia e diferenciação também. Sim, com certeza. Algum conceito? Você... Identidade, Hã? identidade, de identidade. Sim, identidade. A senhora ia falar que eu interrompi, desculpa. Não foi eu mesmo. Só para lembrar que algumas palavras, né, elas exprimem conceito, mas ela também está aqui como, por exemplo, localização como um princípio, né? Tá bom? Tudo na geografia, né, a gente faz essa localização. Só isso. Mais alguma coisa? Não, né? Essa aqui é a seguida. Deixa eu ver essa aqui. Não vai dar tempo. Vou mostrar algumas outras que eu queria. Essa imagem aqui. Que conceito geográfico, espacial, ou que categoria geográfica e princípio também espacial poderia ser utilizado aqui para a gente estar aí utilizando esta imagem aí como recurso na nossa aula. Nessa imagem eu vou deixar mais para os outros alunos falarem, mas eu queria falar um pouco sobre a utilização dessa imagem, que é mais recorrente ao aspecto da cidade, né? A cidade onde o aluno está, onde o aluno vive, aí vai trazer um pouco ali dessa referência mais para ele. Então vai despertar uma curiosidade no aluno com o conteúdo. Quando o professor traz um aspecto mais, como posso dizer, regional ali para o aluno, que ele vai ter uma identificação bem maior. Isso é muito importante aí em todo as funções enfim, pedagógicas que traz a geografia. Aí eu vou deixar para os outros participantes. Muito bem. Eu falei aqui no chat, aí eu esqueci que... Oh, meu Deus. Eu prometo que da próxima vez eu faço. Eu vejo aqui uma relação, pelo menos de conteúdo, né? Como eu gosto muito do Milton Santos, eu vejo aqui a relação entre os fixos e os fluxos, sistema de objeto, sistema de ação. Sim. Né? Que a gente tem, os fixos seriam a ponte, né? As ruas, e aí a gente tem os fluxos, né? Que são as pessoas dentro de seus carros, desenvolvendo suas atividades do dia a dia.
Dentro das categorias, a gente pode trabalhar a questão tanto da paisagem, também como da questão do território, como ele se organiza, como o processo que envolve a sua dinâmica, né, de desenvolvimento, de crescimento, de articulação entre esses espaços, eles se interligam. Muito bem. De forma bem simplificada, acredito que essa imagem ela pode ser trabalhada não no conteúdo de paisagem, né? Que no caso falaria tanto na paisagem cultural, né? Como a paisagem natural. Dá para abordar super de forma bem simplificada com a ajuda dessa imagem. Então, dá para a gente trabalhar a categoria, né, de paisagem. E aí, junto com a categoria de paisagem, que princípio você destacaria para a gente trabalhar aí, a partir dessa imagem? E da categoria de paisagem? No caso, seria a paisagem, a categoria, e É. identidade, né? Localização, acho que também, na questão do cultural. Identidade, localização. E princípio, você partiria de quais? A localização, no caso, era o princípio, né? Acho que foi, né? E também conceito espacial também. Também a diferenciação, né? Dá para diferenciar, saber a diferença. Uhum. Muito bem. Mas alguém quer falar dessa imagem? Pensei que quando eu colocasse essa imagem aqui, muita gente ia chover de comentários. Eu não sei como é que tá aí no chat, mas eu pensei que fosse chover aqui, todo mundo querendo comentar. Mas, enfim, eu sei como é isso. E esta imagem aqui? Para quem gosta de Milton Santos, é um prato cheio, né? Bora, Gustavo, mostra aí que tu ama Vou dar só uma dica. Eu disse que eu não ia dar nenhuma dica, né? Porque a ideia aqui é eu não dar não fazer essas Essa aqui tá fácil. comentários. Mas, enfim, o que a gente pode trabalhar aqui? O conteúdo a gente pode trabalhar no pensamento de Milton Santos, a relação entre os pontos luminosos. Muito bem. Do Milton Santos, entre os espaços. Principalmente a gente vê aqui que dentro dos países considerados, né, do primeiro mundo, né, a gente vê um destaque na questão do processo de urbanização, né, o processo de desenvolvimento daqueles países em relação aos países subdesenvolvidos. E eu acredito que dentro das categorias a gente pode trabalhar a gente pode trabalhar o conceito de paisagem, de território, não sei se de região. Acho que esses dois se encaixariam bem. Paisagem e território. E que princípio você destacaria, o Gustavo, né, que está falando, Gustavo, que princípios espaciais poderiam ser trabalhados? Quer que eu volte? Aqui? Oi? E que princípios mas pode ser outra pessoa, tá? Eu falei porque era ele que estava falando, mas que princípio a gente pode trabalhar a partir daquela imagem lá, dos espaços luminosos? A gente pode trabalhar com a questão da conexão, da extensão, a própria causalidade daqueles fenômenos, como isso acontece, a questão das ordens, dos arranjos, entre outros. E algum conceito espacial específico? O próprio conceito de espaço geográfico. Só o espaço geográfico, né? Muito bem. Alguém mais quer falar algum? Não, né? Mas se quiser pode falar. Deixa eu ver. É esse aqui. E aqui, gente? Vocês podem destacar o conteúdo, né? Mas, assim, o nosso foco principal aqui é analisar que categoria, que princípios e que conceitos espaciais podem ser trabalhados. O que a gente pode trabalhar aqui, a partir dessa imagem?
Alguém? Ninguém quer falar dessa aqui, não? Desterro, eu traria dentro da categoria de território, puxando um pouco também para a minha brasa, né? Sim. Para minha sardinha, um ditado assim que eu não lembro direito. Eu posso trazer também a questão dos refugiados, né? Sim. A questão das guerras. Eu posso entrar um pouco naquele conceito do Reisbach sobre aglomerados de exclusão, né? É um contexto bem amplo mesmo, é bem interessante essa imagem. Eu citei só alguns que me veio aqui. Certo. Muito bem, Chu. Alguém mais? Não, né? E esta imagem aqui? Que categoria eu trabalharia aqui? Lugar, região. Lugar, região. E um conceito espacial? Ou conceitos espaciais que seriam trabalhados aqui? Nenhum? E essa imagem aqui? Como vocês trabalhariam essa imagem? Que conceito espacial? Que categoria? Que princípio daria para trabalhar a partir dessa imagem? Acho que é a categoria de lugar mesmo. Lugar, sim, muito bem. Algum princípio? Alguém deve estar aí. Tá. O princípio também a categoria, na verdade, de paisagem também presente, de região. Acho que todas as imagens buscam também um pouquinho dessa categoria de paisagem, já que também um olhar sobre uma fotografia ou imagem. Sim. E algum princípio em si, algum conceito espacial em si? Não, né? Casualidade e localização também. Localização, casualidade. Estou pescando aqui nas minhas anotações, aí Se quiser eu volto, viu? Se quiser eu volto lá no quadrozinho lá. Porque isso aqui é E com relação também à questão, né, dá para trabalhar, tipo, o trabalho e a transformação, né, no meio do espaço geográfico, dá para relacionar essa imagem bem com relação a esse conteúdo, né? Sim, dá sim. E aqui? Dá para trabalhar que conceito? Ou melhor, que categoria? Lugar. Lugar. Que mais? Que princípio? Quer destacar algum princípio? Como é que se diz? Algum conceito espacial? Conceito espacial de distribuição e arranjo das cidades, das novas centralidades. Uhum. Joia. Isso. Também. Como? Os princípios de conexão também da cidade com o público, né? Mostrando ali toda a cidade. Eu vi que a senhora vai encerrar agora. Mas querendo, vocês podem falar. Então, gente, esse aqui foi o finalzinho dessa prática, né, e aí eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês. Eu não coloquei, como eu disse para vocês, não coloquei título, não coloquei fonte, enfim, legenda, né, mas vocês sabem que as imagens, mas dependendo do objetivo que vocês queiram lá na aula, vocês podem levar uma imagem da forma como eu coloquei aqui, né, isso tudo vai depender da intencionalidade do processo, né. E eu também, vocês viram que eu não quis entrar na análise de vocês, né, justamente para deixar vocês à vontade, né, para estar analisando as imagens, associando as imagens a determinadas categorias, a determinados princípios, a determinados conceitos espaciais, né, é um exercíciozinho que nós, como professores, né, devemos sempre estar atentos,
não é? No momento que a gente vai escolher algum recurso, né, alguma ferramenta pedagógica para estar trabalhando com os nossos alunos, neste caso aqui, a intencionalidade é o desenvolvimento do pensamento espacial e do raciocínio geográfico, né, daí a gente está trazendo aí as chaves, vamos dizer assim, do pensamento espacial, né, que são esses conceitos espaciais, essas categorias da geografia e esses princípios, né. Eu vi muito, assim, vocês conseguiram avançar muito bem na questão das categorias, né, isso já está muito claro para vocês. Dizer para vocês que eu fiz essa mesma prática, né, com estudantes. Eu participava de uma aula, onde foi feita essa prática, na verdade, com a gente, e que os estudantes lá, de doutorado, de mestrado, né, tinha gente que já tinha até terminado o doutorado, estava participando, e muitos, eles confundiam muito conteúdo, né, aqui em algum momento houve isso, mas muito pouco, né, confundir muito conteúdo com categoria, né, com conceito e com princípio, né, mas assim, de modo geral, ao meu ver, vocês conseguem fazer, vocês não avançam tanto quando a gente vai buscar os conceitos, né, e os princípios, e é mais para chamar a atenção nossa, que nós, como professores, né, de geografia, nós temos que ter, né, essa consciência, ou nós temos que ter esse arcabouço epistemológico, aí nós temos que dominar isso aí, né? Muitas vezes a gente olha apenas para o conteúdo, para as informações, né? É claro que é fundamental a gente dominar o conteúdo, mas nós temos também que ter aí, né, sempre em mente de que conceitos eu vou trabalhar, que categorias vão me ajudar no desenvolvimento teórico ali que eu estou desenvolvendo e a habilidade que eu vou querer desenvolver com os meus alunos. Não sei qual seria, no caso, o foco, né, do objetivo do processo, lá no determinado instante, né, mas que nós somos geógrafos, nós jamais podemos esquecer, né, de estar trabalhando a partir do nosso arcabouço, né, epistemológico. Aí eu chamo muito atenção para isso para vocês, tá? Vocês estão aí vamos dizer assim, acho que vocês, não sei direito, vocês são do 4º período, né? Vocês estão no iniciozinho aí, né? Tem tempo Esther, como é uma disciplina optativa, tem alunos de vários... Tá misturado aí, né? E tem alunos também convidados externos que já são formados, então tá bem mesclado. É mesmo, tem a Yoshua aí, né, que é do mestrado, melhor dizendo. Isso. É verdade. Então, assim, mas eu falo isso por experiência própria mesmo, né, os últimos eventos que eu tenho participado, tem sido muito forte essa questão da formação do professor, nessa questão dos profissionais, né, no caso, professores, está dominando esse arcabouço epistemológico, né, que muitas vezes, na sala de aula, ele fica esquecido mediante o conteúdo em si, né, mediante os objetivos que a gente quer alcançar, e a gente jamais pode esquecer, né, de estar elaborando nossas aulas, as nossas intencionalidades, né, operando ou partindo, né, dessas chaves da geografia, que são os conceitos, que são os princípios, né, que são as categorias da geografia, tá? Então, a minha mensagem basicamente é essa, que vocês observem essas questões, tá? De estarem se aprofundando mesmo, de estarem fazendo esse exercício, no momento que vocês forem selecionar esses recursos, né, essas ferramentas, que vocês observem bem esta questão. Às vezes é uma ferramenta, né, sei lá, muito tecnológica, assim, muito boa, mas que às vezes a gente não utiliza, né, ela tão bem como poderia se fazer,
porque às vezes a gente esquece um pouco, fica só ali mais no recurso, né, no recurso, esquece a nossa base teórica, né, que é a fundamental aí para a nossa prática. E eu deixei esse momento, assim, final para falar sobre essa questão, e abrir para que vocês tenham, né, eu acho que é importante a gente fazer essa abertura para vocês fazerem algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram sobre o conteúdo em si, né, sobre essa prática que eu fiz com vocês agora, enfim, né, que a gente fale um pouquinho desse momento aqui. Vou tirar minha tela aqui. O que faz? Peraí. Alguma pergunta, gente? Já participaram bastante, agora... Eu tava... Gente, a prática era uma outra, não era, professora? E eu tenho mania. Mas foi assim, bem interessante, Esther. Foi, acho que deu para rever um pouco dos conceitos que você trabalhou, então, e os alunos que ainda estão no início do curso, né, que não discutiram esses conceitos ainda de forma mais aprofundada, então eu acredito que eles já começaram a se familiarizar e vai ficar mais fácil para eles, inclusive, quando forem cursar as demais disciplinas. Professora André, quer falar alguma coisa? Então, em primeiro lugar, parabenizar a Desterro, né? Sempre muito bom escutá-la, né? Uma aluna que foi muito dedicada no mestrado, muito inquieta, sempre com muitas questões. Então, muito legal estar nesse lugar agora, sentada no banco, né? E aprendendo com o Desterro. eu que agradeço. Essa que é a questão. Mas eu acho que a Desterro traz... primeiro, essa questão significativa, né, da epistemológica. Ontem, por conta do TCC da Maria Vitória, que está fazendo sobre transtorno do espectro autista, eu acabei relendo 2 textos da Sônia Castelar, e uma falando justamente sobre a formação de professores e a questão das categorias e dos conceitos, né? É muito significativo, muito interessante o que ela fala, porque, obviamente, esses conceitos eles são originários do século XIX, muitos deles. A gente acabou deixando eles de lado, acreditando que, nossa, se a gente utilizar esses princípios, né, nós somos conservadores, somos positivistas, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eles são o que sustentam, na realidade, a análise geográfica. E tudo isso aconteceu mediante também a questão da geografia crítica, que entra na década de 60. Eles ficaram perdidos, e que bom que tem alguns professores que resolveram retomar esses princípios fundamentais que vieram sendo elaborados desde o século XIX, né, pelo Hartshorne, por uma série, de Martoni, uma série de pessoas aí que fazem parte da história do pensamento geográfico. Agora, o que eu queria, na realidade, que você detalhasse um pouco mais, né, que você disse para os meninos assim, olha, a gente não pode só pensar no conteúdo. O conteúdo é geografia agrária, eu vou trabalhar com a questão do modo de produção, eu vou falar sobre como é o modo de produção capitalista, e aí vou falar da agricultura modernizada e tal, né? Há que inserir a questão, né, do território, da paisagem, do espaço geográfico, como é que eu vou fazer isso, e se eu vou trabalhar, né, com essa questão das analogias, da diferenciação, da extensão do fenômeno, etc, etc. E aí você falou assim, a gente não pode esquecer dessa forma. Eu fiquei muito curiosa de saber, você trabalhando na escola, em duas escolas, né, em 2 setores, municipal e estadual, como é que é o processo do planejamento do ano, né, da sua disciplina, e como é que você faz o seu planejamento? Você faz todos os dias planejamento de aula, com aquele planinho que a gente era ensinado a fazer? O tema da aula, o objetivo, qual a categoria, qual é, né? Que bibliografia eu vou utilizar, qual é o capítulo que eu vou ler? Eu estou te perguntando isso porque a sensação que eu tenho hoje em dia é que os professores vão para dentro da sala de aula e dizem assim, eu vou trabalhar com capítulo tal, sem ter sequer
feito o planejamento da aula anteriormente, Uhum. né? Porque isso é muito bem fundamentado na pedagogia. O pessoal da pedagogia sabe fazer planejamento, né, de trás para frente. E eles fazem o planejamento anual, eles fazem o planejamento semestral, eles fazem o planejamento diário. Então, Sim. quando você diz para os meninos, tem que ter, você está falando de um professor reflexivo, né? De uma prática, de uma construção de professor reflexivo. Para eu poder trabalhar este conteúdo, que é geografia agrária, que conceitos, que categorias eu vou trabalhar, como, quando e por quê? A partir de quais tipos de materiais, quais tipos de recurso, como eu vou fazer a exposição deste material. Eu vou começar com uma atividade de sensibilização, eu vou, na realidade, trabalhar com uma metodologia de problema, né? Com projeto didático, com pesquisa, né? com um problema de investigação, né? Um ensino de investigação, como é que eu vou trabalhar? Então, eu só queria que você explicitasse um pouco como é que é essa tua rotina de professora no município e no estado, no que diz respeito ao plano de aula. Você consegue fazer o plano de aula, né, para as turmas que você faz, porque você dá aula diariamente? Você faz os planos semanalmente? Como é que é essa questão? Porque eu acho que quando você explicita isso através de um plano, você não esquece. E você passa a fazer ações pedagógicas que são intencionais e não intuitivas, né? Muito bem, isso mesmo. É isso. Eu queria que você explicasse isso. Muito obrigada pela pergunta. Sim, gente, olha, sou colocada aqui na minha casa, que, pelo povo aqui, eles dizem que eu trabalho mais do que eu devo trabalhar, né? Porque nós temos um plano de ação, né? Que é um plano anual, que nós fazemos, e lá nós destacamos, sim, a partir do currículo, no caso, falando do município, a partir do currículo de Teresina, eu estou falando da rede aqui, vou falar só de um, do outro ali, é um pouquinho diferente, porque a gente não tem muito essa diretriz, bom, nessa base, então a gente elabora o nosso plano de ação, também plano de curso pode ser chamado assim, mas enfim, um plano de ação, onde a gente destaca, sim, todos os objetos do conhecimento, as habilidades que cabem naquele objeto do conhecimento, no caso, né, é colocado como conteúdo, né, e aí a gente coloca as habilidades que a gente quer alcançar. Hoje nós trabalhamos não com objetivo, mas com habilidades, quando a gente fala de plano de ação. A gente destaca o conteúdo que dá para ser trabalhado naquele plano de ação, e as estratégias, né, pedagógica que nós vamos, a metodologia que nós vamos empregar ali. A gente faz isso uma grade para o ano todo, né, e eu até costumo colocar as datas, né, eu coloco os dias, por exemplo, eu coloco os dias que eu vou trabalhar cada um ali. Não é obrigado não, mas eu coloco, quer dizer, desculpa, eu coloco a semana que eu vou trabalhar, porque eu entro só um dia deixa eu ver, eu entro só um dia numa sala aqui, né, então minhas aulas são juntas, então, coloco ali aquele dia, aquela semana, o que eu vou trabalhar por semana, né, e aí eu faço isso aí anual. Neste anual aí, tem o bimestral, que no caso aí eu faço só o recorte, né, daquele anual. Agora, para o diário, eu também faço o diário, né. O diário, no diário eu especifico mais, né, que categoria, e aí eu deixo um espaço, né, crio uma outra coluninha e coloco ali os conceitos e as categorias que eu vou trabalhar e os princípios que eu vou trabalhar. Eu sempre fiz isso? Não. Eu não, essa outra parte, sim, eu vim de escola particular, né, então, assim, quando eu me formei, eu passei muito tempo sem trabalhar, depois eu fui para a escola particular, e na escola particular, eles pedem que a gente entregue esse plano dessa forma, então, e aí eu quis entrar na esfera pública, mas eu trouxe isso, porque eu acho interessante, dá trabalho, dá, mas depois que você organiza, né, aqui dali por semana para você trabalhar, então, fica tudo muito sistematizado. É fechado? Não, tá? Eu vou lendo uma coisa, eu digo, eu vou tirar essa habilidade e colocar essa outra aqui, aí eu vou trabalhar, acho que dá mais certo eu trabalhar essa categoria do que essa, eu vou
partir desses princípios em que eu vou mudando, isso aí não precisa ser fechado, não é receita, né? Então, eu querendo mudar, eu faço essa mudança. E aí, mas assim, no plano diário eu especifico, né, o que eu vou fazer. Eu faço isso? Faço. Eu faço no domingo, eu faço no sábado e no domingo, né, essas coisas aí eu não tenho tempo de fazer durante a semana, então eu faço os meus planos de aula, né, diários, sim, eu faço os planos de aula, o plano de ação que eu chamo anual, né, onde eles pedem ali, eu faço o bimestral, mas aí eu faço só uma colagem, copiar a colada do anual, que eu já fiz, né, e o diário não, que dali eu faço minha rotina semanal, eu tô fazendo. Lá em Timon, a gente não tem esse currículo ainda, e eu acabo utilizando o currículo de Teresina, tentando seguir a mesma sistematização. Mas sim, professora, eu faço dessa forma. Agora, utilizar dessa forma, como eu estou falando para vocês, que nós devemos trabalhar o conteúdo, não tem como a gente fugir daquela grade ali que vem para a gente trabalhar, não tem como, né, lógico. Tem um currículo oculto aí, quem pesquisa currículo, né, sabe disso aí. Mas, enfim, a gente tem que entregar para a escola. A professora Yoshua também, ela tá aqui, ela é pedagoga, né, claro que cada escola tem sua realidade, né, mas assim, de modo geral, a gente tem que entregar para a escola um plano de curso, né, com os conteúdos que nós vamos trabalhar, com as habilidades, as competências que a gente quer que o aluno alcance, a metodologia que nós vamos utilizar, os recursos que vão ser empregados ali, a gente define isso aí tudo, né, no plano de curso, ou plano de ação. E aí a gente faz também o bimestral, né, e no caso eu faço. Todo mundo faz? Não, né, nem todo mundo faz, mas é para todos fazerem, né, o bimestral. E também faço os meus diários, né, e aí hoje, né, hoje não, desde quando eu entrei no mestrado, né, eu venho com essa preocupação, né, porque eu passei a ter eu resgatei, vamos se dizer assim, né, esse arcabouço epistemológico que ele estava um pouco esquecido, a gente vem com aquela geografia crítica, acaba que, de certa forma, não estou dizendo, estou culpando ela, não, mas assim, não sei, parece que a gente, quando vê uma coisa nova, quer abandonar o que deu certo, o que dava certo, né, então, eu utilizo. Hoje eu venho, né, desde quando eu entrei no mestrado, que a gente começou muito a discutir sobre essas questões, me voltou todo essa necessidade de estar elaborando as minhas aulas, né, com essa intencionalidade. Posso fazer um outro comentário? Eu vejo na tua fala que você é uma das poucas professoras, porque você está falando da tua experiência, que não entende planejamento como algo burocrático para ser entregue para a escola. Mas você entende o planejamento para sistematizar melhor a sua aula. E do que a gente já conversou durante o mestrado, fica muito, eu acho que eu posso fazer talvez essa analogia do que você veio conversando conosco, né, durante as aulas, etc., das suas experiências. Eu posso dizer com uma certa segurança que não é à toa o fato dos seus alunos serem premiados e dos seus alunos, na realidade, atingirem as metas, porque tem uma intencionalidade cada aula. Não é feito de qualquer jeito. Isso. Não é assim, eu estou entrando na sala de aula pensando assim, o que eu vou dar hoje mesmo? Eu vou dar isso aqui, né? Então, você tem um plano, como você falou, um plano de ação, você entende o planejamento como um instrumento que sistematiza o seu diálogo com as crianças e não aquele instrumento chato que é obrigatório entregar para o diretor da escola, né? Porque nada adianta entregar o planejamento para o diretor da escola se eu não executo o planejamento que eu mesmo elaborei, né? Então, eu achei muito legal essa tua fala e te dou parabéns de você ainda conseguir, dentro dessa dinâmica que você tem de trabalho, ainda conseguir fazer planejamento semanal, né? Mas aí eu vou fechar exatamente nisso. É esse planejamento, essa sistematização que você tem, que resulta no sucesso, né, em atividades ou em aprendizagens bem-sucedidas
em função das suas crianças, inclusive nas Olimpíadas. Né? Por que outros professores não conseguem as premiações, né? E aí eu quero só dar outro depoimento de dizer, bom, legal isso, você está falando da rede municipal de Teresina. Então, também não é à toa, né, o fato da rede municipal de Teresina estar sendo premiada, está, né, tendo resultados, né, muito bem-sucedidos em relação ao contexto nacional, que isso não é pouco, gente, né? Pensar que vocês estão tendo, nas avaliações, vocês estão entre as primeiras cidades, né, do Brasil no que diz respeito ao processo de avaliação das crianças, no que diz respeito à aprendizagem, né? Só queria colocar exatamente isso, porque às vezes, quando a gente pede, por exemplo, nas aulas, né, que os alunos apareçam, façam mini-aulas e apresentem como instrumento da mini-aula o planejamento da aula, muitas vezes os alunos têm uma certa resistência, né? Por que eu vou ter que apresentar o planejamento da aula, né? Porque a gente quer saber se aquilo que foi planejado, a intencionalidade do que foi planejado, foi executado. E se não foi executado, por que não? E aí foi o que você disse, tem uma flexibilidade, porque no dia a dia vão acontecendo determinadas coisas que a gente pode perceber que são mais importantes do que aquilo que a gente tinha planejado no primeiro dia do ano, né? E aí é o momento de dizer, vou fazer uma troca, mas essa troca não é feita por acidente, ela é feita por intenção, uma intenção pedagógica, né? Então, fiquei muito contemplada com a tua fala. Que bacana que você consegue ainda dar conta disso. Dormindo pouco, porque infelizmente a vida de professor da educação básica é bem corrida, né? A Yoshua abriu, você quer falar, Yoshua? Só para complementar, né, o depoimento, que infelizmente eu até coloquei no chat, a Desterra é uma das exceções, né? Ela e algum grupo nesse mesmo sentido, porque infelizmente as experiências que eu tenho até agora, que eu trabalho na coordenação da escola pública municipal, os professores ainda têm uma amarra com o livro didático, de se o aluno não tiver o livro didático, a aula não desenvolve, né? Infelizmente, ainda tem muitos professores amarrados com isso, e a gente, para conversar, professor, existem outros instrumentos metodológicos, principalmente aqueles professores que têm mais tempo na rede, que meio que descansou, e que a gente ainda termina tendo aquele discurso, e escuta a gente por questão de respeito, mas não faz o que a gente sugere, né? Uma sugestão. Então, esse planejamento, como a professora falou, muitos ainda têm a visão desse caráter burocrático, de entregar para a coordenação, para a coordenação ter que ver que entregou, para fiscalizar. Não, isso faz parte da organização, da programação do professor. O professor que é bem organizado, que é bem sistemático para saber como é que está o conteúdo, quais são as competências e habilidades a serem trabalhadas, tem isso anotado, até para se organizar. E tem o plano B, né? Tem a flexibilidade também de todo esse planejamento. Poxa, eu esquematizei minha aula bem aqui, desse jeito. Chega lá, acontece alguma coisa, que geralmente nas escolas públicas municipais faltou energia, ou se o aluno for transportado, o transporte quebra no meio do caminho, os alunos não conseguem chegar, menos da metade da turma está na sala, mas aí o professor tem que reinventar. E tendo o planejamento já, o plano de ensino, o plano da aula já ali sistematizado, esquematizado, ele pode estar readaptando, né? Flexibilizando, inserindo, né? Mas essa prática da Desterra é muito interessante, que quem estiver ouvindo, quando estiver na sua docência, possa levar um pouco disso, né? Tentar, pelo menos, levar um pouco disso, porque, infelizmente, nas experiências que eu tenho até agora, né, pouquíssimos professores fazem nesse sentido, né? Infelizmente. Era só essa complementação de depoimento aí. Sim, só para falar para a professora, Andréia, obrigada, Yoshua. Nós somos, na rede, pelo 3º ano consecutivo, né, ganhamos sempre o primeiro lugar na avaliação aí do IDEB
entre as capitais, né? Não entre as cidades, mas entre as capitais. E apesar de todas as falhas da avaliação, né, talvez todas as brechas que tenham aí, que precisam ser corrigidas, né, mas é uma avaliação, e nós ficamos aí já em um terceiro ano consecutivo em primeiro lugar. Então, onde a gente chega com o nosso Fala Teresina, da Rede Municipal de Teresina, é sempre uma curiosidade dos outros gestores, dos outros professores, em saber o que nós fazemos aqui, né, para estar alcançando esse lugar e mantendo aí, não é ranking, né, acho que ninguém pensa muito nisso na escola, na minha realidade, ninguém pensa assim, só em, eu quero ficar em primeiro lugar, não, acho que é todo um diálogo, uma rede que está se construindo aí, né, buscando aí melhorar o ensino, mas enfim, não deixa de ser um seletivo. Bom, gente, se alguém mais quiser falar, a Tânia está aberto aqui, a Valdiana também, pode falar. Vocês querem falar? Não, né? Acho que nós estamos aqui chegando ao nosso finalzinho da nossa palestra, né? Muito obrigada, né? Agradecer novamente a professora Bastira por esse aprendizado, né? E dizer que eu estou sempre à disposição, tá? Hoje eu utilizei o plano B, Yoshua. A professora Bastira sabe o que eu estou falando. Hoje foi utilizado aqui com vocês o plano B, porque a gente sempre realmente tem que ter esse plano B, né, quando o A não dá certo. Mas, enfim, eu acho que deu para a gente discutir um pouquinho, né, quem quiser depois discutir mais sobre o pensamento espacial, raciocínio geográfico, eu estou à disposição, tá, eu estou no grupo lá do curso, enfim, não vou me alongar mais, porque eu já estou no meu limite de tempo. Muito obrigada a todos. Parabéns, Estevam, realmente foi uma aula bem interessante, né? Então, que bom que você, né, pôde trazer essa discussão que você está desenvolvendo na sua dissertação, né, as pesquisas. Então, é uma experiência, né, que você traz da sua sala de aula, né, seja na escola pública municipal ou estadual, mas principalmente é o resultado de um aprofundamento que você vem desenvolvendo, né, com essa temática. Então, acho que é interessante por isso, que é algo que você também cresce, né, enquanto professor, enquanto pesquisador, escutando também, né, a gente sempre fala, né, que a prática de sala de aula é esse diálogo, é essa conversa, e nessa conversa, o professor, ele também aprende muito, e você, como pesquisadora, com certeza já, né, passou a refletir sobre algumas questões que você vai desenvolver, né, no final da sua dissertação. Então, parabéns, obrigado mais uma vez, né, por podermos contar com você.